Vamos orar mais uma vez? A tua vida está nas mãos do Senhor, nós acabamos de cantar isso. E as mãos do Senhor é um lugar de segurança, as mãos do Senhor é um lugar de cuidado, as mãos do Senhor é um lugar de paixão, de amor, mas é um lugar de salvação. Coloque isso diante de Deus, agradeça a Deus, diga: Senhor, muito obrigado, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. E a palavra vai dizer que nada, nem ninguém, nem principado, nem potestade, nem todo o inferno, nem homem, nem altura, nem profundidade, em Romanos, vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, que está revelado a nós em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Então nada pode, obrigado, mano, nada pode nos arrancar das mãos dele, das mãos de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, porque nós podemos celebrar o Senhor com um cântico desses, Deus. Adorar o Senhor por quem o Senhor é, crer realmente no milagre, crer realmente que nós estamos nas mãos do Senhor, Pai, e que nada, absolutamente nada, nem ninguém, nem força nenhuma pode nos arrancar das mãos do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele em quem nós confiamos, mas o Senhor é o nosso Pai celestial. Muito obrigado, Deus. Agora, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é a verdade ao meu respeito e ao respeito dessa igreja e de todos aqueles que Te buscam, Pai, que nós somos mais do que vencedores, que nós somos filhos amados e benditos do Senhor. Então, aplica essa palavra no nosso coração, na nossa vida e na nossa existência, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Muito boa noite a todos. Para você que nos assiste pela internet, muito boa noite. Vai meu abraço para o pastor Lou, pastora Fabíola, pastor Alan, a Dani, o Daniel, toda a família. O pastor Alan está em Portugal, o pastor Lobo está no Chile, retorna amanhã, então nós devemos estar orando amanhã pelo nosso pastor, ele vai estar retornando no próximo domingo, dia 5, que é o domingo das famílias e ceia, culto de famílias. O pastor já vai estar aqui conosco, então vamos estar orando. O desejo do nosso coração é que toda a igreja possa ter realmente uma passagem de ano na presença do Senhor, cheio da graça, cheio do amor, da manifestação da presença dEle. Esse é o desejo do nosso coração, como liderança da Igreja Batista do Bom Retiro, juntamente com o pastor Lobo, os demais líderes, o Christian, enfim, toda a liderança da igreja. Nós desejamos que a igreja possa ter um ano novo, onde a manifestação de Jesus seja real na tua casa e na tua história. Amém? Só para esclarecimento, para ninguém pensar nada, o Benjamin não estava chorando, tá? Ele estava concordando com a oração. Só para ninguém pensar, o pastor pegou o Benjamin, ele começou a chorar. Não, aí os futuros papais aí, que um dia nós vamos estar apresentando. É você mesmo, Bradley, está olhando aí para trás, eu estou falando com você mesmo. Você e a Jaque, os futuros papais aí, né, André? Que a gente vai estar apresentando os bebês, vão dizer: mas o pastor pega o bebê e ele chora. Não, ele estava concordando com a oração, só para deixar bem claro isso, tá bom? Vamos para a palavra de Deus, gente. Eu queria trabalhar, é o mesmo tema que a gente trabalhou de manhã, por uma questão até, o pastor Lobo colocou essa situação, falou para usar nesse sentido, não a mesma ministração, mas de certa forma até por causa, é um tempo de ano novo, para a gente pensar um pouquinho com relação à nossa vida, com relação à nossa história, com relação ao que quer dizer esse tema, a força da promessa de Deus. Eu falei de manhã que muitas vezes eu e você nós fazemos promessas, não é isso? Eu já fiz promessas que eu não cumpri, promessas que eu quebrei, promessas que eu fiz para pessoas do meu passado, empresas que eu trabalhei, eu fiz promessas, nós fizemos alianças, pactos às vezes com pessoas, às vezes fizemos pactos que nós não pensamos ou não deveríamos ter feito com pessoas, com lugares que eu digo empresas, relacionamentos que nós fizemos pactos e alianças e fizemos promessas e algumas juras de amor, de algumas coisas e nós não cumprimos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, até mesmo dentro do casamento, no relacionamento matrimonial, a gente atende pessoas: pastor, eu quero me separar, eu não quero mais essa mulher, eu não amo mais esse homem.
E a gente fica pensando aonde foi parar a promessa daquilo que foi estabelecido sobre a vida dessas pessoas. Aonde foi parar a promessa de Deus? Aonde foi parar a promessa que você fez na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, ou na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe? Aonde foi parar? Em qual momento da nossa vida nós quebramos essa promessa, onde nós nos perdemos? E eu quero dizer que, como ser humano, eu quebrei promessas, e provavelmente você, se você já fez alguma promessa para alguém, você também pode ter quebrado. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos homens, e como homem nós somos vulneráveis. E muitas vezes nós falamos até mesmo dentro do impulso que nós temos para falar algo para alguém, ou prometer algo que às vezes a gente nem tem condições de cumprir. Mas essa noite eu quero falar de alguém, Deus em específico, um Deus que faz promessas na minha vida e na tua vida, Deus que tem feito promessas e estabeleceu promessas com princípios dentro da palavra dele, para que nós possamos alcançar a plenitude do que ele tem para a nossa vida e para a nossa história. Então esse Deus, ele é um Deus que ele cumpre as suas promessas. Deus, ele não volta atrás, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E nós vamos ver isso aonde? Dentro da própria palavra. Aonde nós buscamos isso? Eu poderia abrir aqui para vários de vocês vir dar testemunho aqui, de dizer de promessas que Deus deu sobre a tua vida, e Deus cumpriu já. Deus já fez isso na minha vida, várias promessas que Deus me deu já se cumpriram. Algumas ainda não se cumpriram e vão se cumprir, porque Ele é fiel. Mas eu não quero apenas usar as promessas que Deus tem a meu respeito ou a teu respeito. Eu quero usar as promessas daquilo que Deus prometeu na palavra dEle. E a palavra dele é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, quem é a verdade? Jesus é uma verdade, ou numa verdade não, Jesus é a única verdade. Tudo que não vem, que não está em Jesus, não é verdade. Pode-se falar e vem no meio dizendo-se que é uma verdade, que a verdade hoje é algo relativo, que nós relativizamos a verdade. O que é verdade para mim, às vezes não é verdade para o Fred, não... Meus irmãos, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus que é a verdade, é ela que diz e fala a meu respeito, fala a respeito, e principalmente ela fala sobre o respeito de Deus. E nós vamos ver um pouquinho desse Deus que faz promessas. Começando com o livro de Números, que diz assim: Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. Aqui a gente já começa vendo algo muito interessante, quando Deus está falando, olha, mas meu servo Caleb tem outro espírito. Que espírito é esse? O espírito de Deus, um espírito de ânimo, de disposição, de coragem, de fé. Ele tem um homem que busca realmente se aproximar de Deus e ficar próximo de Deus, porque ele sabe, porque ele vivenciou experiências com Deus durante vários anos. Nós não vamos falar de um homem que pensa em algo apenas, mas ele tem experiências palpáveis com Deus. Um homem que caminha e ele se baseia e ele se firma, e ele é firmado na rocha que é Jesus Cristo, mas ali naquele momento ele é firmado numa verdade que Deus fala a respeito dele, e me segue com integridade. Às vezes, por bem poucas situações, ou por coisas bem insignificantes, muitas vezes nós não somos íntegros naquilo que nós fazemos, e naquilo que nós falamos. Nem com Deus, e nem com as pessoas que estão ao nosso redor, nós deixamos a integridade. O que eu quero dizer é que às vezes nós nos corrompemos por tão pouco. Mas aqui está um homem que é um exemplo para mim, na Bíblia, é um exemplo de um homem que permanece inabalável, que permanece na caminhada dele, e passa-se vários anos, e esse homem continua firmado numa promessa que ele recebeu de Deus, que foi confirmado pelo próprio Moisés, é confirmado em Josué, e ele mesmo entende isso, porque ele se apega a essa verdade a respeito dele, a respeito da vida dele. Vamos pular para Josué para nós entendermos um pouquinho melhor essa situação. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, olha para onde é que ele vai, ele já começa apelando, dizendo, você sabe o que
o Senhor falou através do teu servo Moisés, do servo de Deus Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Você sabe o que Deus falou ao meu respeito, ao teu respeito, através da vida de Moisés, que é servo do Deus Altíssimo. É isso que ele está dizendo, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia. Quantos aqui tem 40 anos? Aí, homens principalmente. Tem homens aí com 40 anos? Ninguém? Ah, tem um lá, mais um. Eu já passei dos 40. Então, pode ser para vocês essa palavra também. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. O que está acontecendo? Deus fala com Moisés e diz: Moisés, pega um de cada tribo, das 12 tribos de Israel, e você vai enviar esses homens agora para espiarem a terra, para espiarem a Canaã, a terra que eu lhes dei, que eu estou dando a vocês por possessão. É isso que Deus está falando, e Moisés pega e separa esses homens e envia esses homens. E esses homens vão espionar, vão olhar a terra. E os textos vão dizer que essa terra é uma terra que mana leite e mel. Os textos vão dizer que essa terra era boa, que produzia muito, cachos gigantes de uva, que 2 homens tinham que carregar, uvas do tamanho de uma bola de basquete, sei lá, de futebol. Eu não sei o tamanho da uva, mas se o cacho precisa ser carregado por 2 homens, não era uma uva pequena, não. Era uma uva grande. Então, o que está acontecendo? Moisés envia esses homens para trazer um relato para o povo, dizendo de como é a terra. É mais ou menos, nós paramos aqui e começamos a olhar e sonhar com essa terra que está à nossa direita, aqui, a minha direita, a tua esquerda, que está sentado aí. Nós olhamos para essa terra e vemos uma terra espaçosa, uma terra grande. Para nós é grande, mas para Deus isso também continua sendo pequeno. Mas aos nossos olhos isso é uma conquista. Nós queremos agregar um valor de espaço físico para a igreja, porque nós servimos e existimos para abençoar a sua vida. É isso que quando Moisés envia esses espias, ele espera que eles retornem com aquilo que seria para motivar o povo. Vamos conquistar, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Mas, para surpresa, muitos dos espias, 10 exatamente, tirando o próprio Josué e Caleb, voltam com palavras boas, porém desanimadoras. Não é assim? A gente passa por isso. Nós temos uma médica aí, está ali, né? Às vezes a gente vai conversar com os médicos dizem assim, vai, está tudo bem, está melhorando. Aí no outro dia a gente vai conversar com o médico e ele fala assim, deu uma piorada. Eu falo, meu Deus, eu confundi. Ontem os exames estavam bons. Eu sei que a gente não é médico, eu sei que eles falam aquilo que está acontecendo. Mas para a gente é difícil da gente entender, porque a gente sempre acredita naquilo que a gente ouve, e era isso que estava acontecendo aqui. O povo está recebendo uma mensagem, olha, a terra é muito boa, o espaço é amplo, porém tem gigantes, porém nós não vamos conseguir. Então aquilo vem como algo que vem desanimar o povo que escuta isso. Mas eles tinham recebido uma promessa de quem? Foi de Moisés a promessa que eles receberam? Não, a promessa foi do próprio Deus, que deu uma promessa para aquele povo. Eu vou arrancar vocês do Egito, e Deus já tinha arrancado eles com um braço forte, e eu vou levar vocês para uma terra espaçosa, para uma terra boa, para uma terra grande, que mana leite e mel. O povo vai e vê realmente com os olhos dele que essa terra existe. É uma verdade, mas o povo desanima, o coração se derrete de medo, porque eles olham para os gigantes. Por que eu quero falar isso? Porque às vezes nós olhamos para os gigantes que estão à nossa frente, olhamos para os gigantes que estão à nossa esquerda, olhamos para um gigante que está à nossa direita, e às vezes olhamos até mesmo para um gigante que está atrás de nós. E quando nós nos deparamos com gigantes, muitas vezes nós paramos. Nós paralisamos diante de um gigante. Seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja uma doença, seja algo, uma disfunção na família, às vezes aquilo se torna um gigante que nos paralisa, e nós paramos diante daqueles gigantes. É isso que os espias estão dizendo para o povo. Eles deveriam chegar para as tribos deles e dizer, olha, a terra é muito boa e nós vamos conquistar porque Deus é conosco. Mas eles trazem uma notícia boa de uma forma desanimadora. Quantas vezes eu e você já recebemos notícias boas de forma
desanimadoras. Isso acontece dentro de casa. Isso acontece na igreja. Isso acontece no trabalho. Isso acontece na escola, acontece na faculdade. O teu trabalho é bom. Foi muito bom o teu trabalho, mas te dei 7. Mas foi bom porque ele não me deu 10. Me deu 7. O teu trabalho que você desempenha aqui na empresa é muito bom, mas por enquanto nós não vamos te dar nenhum aumento. Aliás, nós estamos aumentando o teu trabalho. Agora, em vez de fazer só o teu trabalho, você vai fazer o teu e do teu colega que está saindo da empresa. Mas nós não vamos te dar aumento. Então, quando nós olhamos, às vezes, vemos algumas notícias que são boas, porém de formas que nos desanimam. Foi isso que aconteceu. E às vezes isso acontece dentro de casa. Dentro de casa, no meio da família, acontecem coisas que nos desanimam dentro da nossa família, dentro da nossa história. É isso que o povo está passando agora aqui. Um povo inteiro desanima com 10 pessoas. Com 10 espias que trazem uma notícia contrária, uma notícia desanimadora, e o povo para. E o povo começa a desanimar, e o povo fica com medo de conquistar aquilo que Deus disse que eles iriam conquistar. Talvez você esteja aqui nessa noite, você que nos assiste pela internet, você parou diante de um gigante, diante de um problema, diante de uma dor, diante de um sofrimento, você parou diante de algo que te paralisou e você está dizendo, eu não consigo, mas Deus te deu uma promessa, que você iria vencer, mas eu não consigo romper. Mas você precisa, em nome de Jesus, romper. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando a respeito dele mesmo, Caleb. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Interessante isso, né? Ele fala a respeito dele, mas tem uma confirmação. Quem confirma é o próprio Moisés. Você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. E ele diz, e eu fui realmente fiel inteiramente a Deus. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você. Somos inteiramente fiéis a Deus? No tocante às coisas que roubam a nossa paz, que roubam a nossa alegria? Será que nós somos fiéis também a Deus em momentos de felicidade, no momento de celebração, nos momentos bons? Será que nós somos fiéis a Deus também? Porque nós estamos falando de um homem que recebeu uma palavra e ele guardou aquela palavra dentro do coração dele. Ninguém conseguiu roubar a palavra que Caleb recebeu, e ele vai dizer, há 45 anos, há muitos anos atrás eu recebi essa palavra, essa promessa, e eu guardei dentro do meu coração, e eu vivo por essa promessa, eu caminho em direção a essa promessa, e nada e nem ninguém vai me parar, porque essa promessa, que quem que prometeu foi Deus, então ela vai se cumprir na minha vida, ela vai se cumprir na tua família. Se você recebeu uma promessa de Deus, meu irmão, guarda no teu coração, busque realmente que ela se concretize, mas para ela se concretizar, você precisa ser fiel ao Senhor. Aí passa pela primeira prova, a fidelidade a Deus. Às vezes nós colocamos fidelidade a Deus apenas em ser dizimista, não tem nada a ver só com dízimo, é muito mais do que isso. É muito mais que dízimo. Ser fiel a Deus é ser íntegro diante de Deus, ser íntegro principalmente diante das pessoas. Ser íntegro diante de Deus é ser íntegro diante das pessoas, diante de oportunidades que vão acontecer, que vão chegar para mim e para você, em que nós temos a oportunidade. Ou eu me posiciono e sou íntegro diante dessa pessoa, principalmente para honrar o meu Deus, ou eu posso ceder e não ser íntegro, nem diante daquela pessoa e nem diante de Deus. Às vezes nós nos envergonhamos a nós mesmos, e muitas vezes nós envergonhamos o nome de Deus, porque nós não somos íntegros diante de situações que acontecem no nosso dia a dia, situações que acontecem até mesmo dentro da nossa casa, situações que acontecem, que às vezes a gente, quem mora aí, casa germinada, apartamento, você sabe o que eu estou falando, às vezes o vizinho escuta você gritando, berrando com os filhos, xingando, falando um monte de coisa. Isso vem peso no nosso coração. Porque como é que nós vamos falar de um Jesus para alguém que está esperando que eu seja inteiramente fiel a Ele? Se eu não consigo ser fiel a Deus dentro de casa, como é que eu vou ser fiel a Deus fora de casa? Como é que eu quero ser fiel apenas naquilo que as pessoas estão vendo? Eu preciso ser fiel para aqueles que estão mais próximos de mim, que é a minha esposa e os meus filhos. Eu preciso ser fiel a Deus em todos os momentos. É isso que Caleb fez.
E ele continua e ele diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Olha ele falando de novo da promessa de Deus. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Pensa num negócio que para esse cara passou rápido, gente. Esses 45 anos, quando Caleb fala assim, ó, o meu vigor que eu tenho hoje é o mesmo quando eu tinha 40 anos, Fred, ele está falando isso, gente. Ele está dizendo assim, ó, esses 45 anos passaram que nem um mês. Foi muito rápido. E eu vou aqui, eu vou conquistar. Não é apenas que ele tem vigor, ele está dizendo assim, ó, e eu quero guerrear porque eu quero conquistar esse monte, essa herança que me foi dada por Deus, através do profeta, através de Moisés, eu vou conquistar. É isso que ele está dizendo. Às vezes, por bem pouco, nós tiramos o nosso foco daquilo que Deus nos prometeu. Paramos, deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar apenas para as dificuldades. Caleb, eu acredito, isso não está na Bíblia, mas é o que eu acredito. Em nenhum momento ele ficou olhando para os gigantes. Ele só olhava para uma coisa: Deus me prometeu. Eu acho que ele dizia isso todos os dias: Deus me prometeu. Imagina ele andando no meio da tribo dele: Deus me prometeu que eu ia conquistar, Deus me prometeu que eu ia conseguir, Deus me falou que eu vou conseguir, que eu vou vencer. 45 anos, todo dia você encontra Caleb no Parque Barigui. Parque Barigui não, em qualquer parque, aqui no Bacaxeri. Você encontra o Caleb e ele diz: eu quero te dizer uma coisa, pastor. Deus me prometeu que eu vou vencer, mas isso já foi em 2019, 2018, meu filho. Não, mas Deus me prometeu, pastor, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou vencer. Imagina um homem falando isso todos os dias durante 45 anos. É isso que alimentava o coração desse homem. Ele não desistiu, ele não parou diante das dificuldades. Olha só, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Tinha até um lugar específico. Era a região montanhosa, não era qualquer lugar. Ele escolheu, Deus me falou que é aquele lugar que é meu e é ali que eu vou. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Está falando de uma fortaleza, de algumas fortalezas. Mas se o Senhor estiver, olha até onde ele vai, ele se apega novamente a quem? A promessa daquele que prometeu para ele. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Meus irmãos, se você tem uma promessa de Deus, você acha que alguém pode nos parar? Sinceramente, se Deus diz que essa igreja vai crescer, que essa igreja vai chegar nas nações, você acha que alguém vai nos parar? Só quem pode nos parar somos nós mesmos, se nós não acreditarmos naquilo que Deus prometeu. Mas pensa num homem que confiava, pensa num homem que acreditava, pensa num homem que não arredava pé da promessa. Caleb é um exemplo para mim e para você, de um homem que não desiste, que não para, que olha para a promessa e diz: se Deus estiver comigo, como Ele me prometeu, eu vou expulsar todos os inimigos daquela região, e aquela terra é minha, porque Deus me deu. Então Josué o abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenizeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Aparece novamente a mesma frase. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Aqui ele vai falando a força da promessa, ele vai falando. Esses textos que nós lemos vão reafirmando a promessa de Deus sobre a vida de Caleb, sobre a vida do povo de Israel. Qual a promessa que Deus fez para você que ainda não se cumpriu? Se eu te perguntasse agora qual é a promessa, você tem uma promessa sobre a tua vida? Quantos aqui têm promessa sobre a sua vida que vocês receberam de Deus? Então não arreda pé. Se você recebeu de Deus, se essa promessa veio de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua história, sobre o teu coração, sobre o teu destino, eu quero dizer uma coisa que vai se cumprir. Se ela veio de Deus, ela vai se cumprir. Não importa se vai levar um mês, se vai levar 15 dias, se vai levar um ano, se vai levar 40 anos, 45 anos, não importa. Esse homem sabia quem era Deus. Ele não desiste no meio do caminho. Por que muitas vezes nós queremos desistir no meio do caminho? No meio da jornada nós queremos parar. Ele provavelmente deve ter tido oportunidades para desistir, porque 45 anos esperando numa promessa, ele deve ter tido oportunidades, até mesmo dentro de casa. Talvez a própria esposa. Caleb, para de falar isso. Vamos ficar aqui onde nós estamos, já está bom. Deus esqueceu. Ele se esqueceu daquela promessa que ele nos fez, e Caleb dizia: não, ele não esqueceu não.
Ele não esqueceu da promessa. Eu quero dizer que Deus não esquece aquilo que Ele fala. Deus não esquece aquilo que Ele promete para a nossa vida e Ele vai cumprir. No tempo dEle, na vontade dEle. Mas nós também temos que buscar, é isso que Caleb está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu tenho tanto vigor, tanta força, tanta energia, tanto ânimo, tanta fé, que eu vou conquistar. Eu vou conquistar, é isso que ele está dizendo. Nós vivemos hoje uma geração, muitas vezes, ainda bem que isso não é aqui na IBBR, é em outros lugares que eu conheço. Nós vivemos uma geração que se Deus não fizer como se fosse um miojo para nós não serve. Ai, Deus esqueceu da promessa, eu acho que a promessa não era verdadeira. Meus irmãos, pare com isso, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus ele não está preso ao nosso tempo. Deus está preso, Ele não está preso a nada, na verdade, porque Deus não pode ser prendido em nada e nem ninguém, e nem a tempo nenhum, nem fora desse tempo. Deus ele é autossuficiente, Deus é eterno. E Ele prometeu para Caleb, Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Confiança total na promessa de Deus, que Ele cumpre, o verso 12. Bênção de Deus, obedeceu a Deus, descansou em Deus. Tudo isso a gente vê, olha o significado de promessa. Compromisso, comprometimento, pacto, palavra, voto, juramento, esperança e expectativa. Tudo isso é o significado de promessa. Você fez uma promessa a Deus, você fez uma aliança com Deus, você fez um pacto com Deus. Deus fez um pacto com você, em Jesus Cristo Ele fez um pacto e Ele disse que te daria a vida eterna. Ao que vencer, ao que permanecer fiel, como Caleb permaneceu, ao que vencer vai ser dada a coroa da vida. Deus vai dar a coroa da vida para nós. Essa é a maior promessa que ainda não se cumpriu na nossa vida, na minha vida. É a promessa da eternidade, que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar para nos levar, para nós estarmos com Ele, para nós vivermos com Ele. Para nós estarmos todo o tempo, a eternidade com Ele. Você acredita nessa promessa? Você vive por essa promessa? Essa promessa, ela move o teu coração, porque a promessa que Caleb recebeu de Deus, movia o coração de Caleb em todos os momentos. Essa é a grande diferença. Às vezes nós até sabemos quem é Deus e recebemos essa promessa, mas nós não conseguimos, às vezes, continuar alimentando essa promessa dentro do nosso coração, aquecendo essa promessa dentro do nosso coração. Mas pastor, como é que eu aqueço essa promessa dentro do meu coração? Vamos ver na vida de Caleb. Entre a promessa de Deus e o cumprimento. E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra. É certo que nós vamos vencer. Pensa num homem que está com fé. Pensa num homem que ardia o coração dele de fé diante de Deus, enquanto todo o povo estava dizendo, foi desanimado pelos 10 espias, dizendo não vai dar, eles são muito grandes, eles são muito fortes, eles têm cidades fortificadas. Ele está dizendo, chega, basta, vamos nos levantar e vamos, porque nós vamos conseguir, é certo que nós venceremos, porque o Senhor está conosco, é certo que nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco, porque Ele prometeu. Você crê realmente nas promessas de Deus? Porque esse homem, ele é movido pela fé. A fé era o que alimentava. Esses 45 anos que Caleb fica esperando essa promessa, ela era regada pela fé no coração dele, do que ele sabia, de quem era Deus. Sabe por que ele sabia? Porque ele saiu do deserto junto com Moisés, junto com Josué, junto com todo aquele povo. Ele viu os milagres, ninguém contou os milagres para Caleb. Caleb presenciou os milagres. O maná que descia do céu, o mar que se abre, o rio que se abre, a nuvem, ele viu tudo isso, a coluna de fogo, ele vivenciou isso. Por isso ele sabia que quem tinha prometido a terra era Deus. Só que pode ver quando ele diz assim, Deus nos prometeu a terra, meus irmãos, nós temos que conquistar. O fato de Deus nos prometer não quer dizer que nós vamos nos deitar e esperar a vitória chegar, esperar a conquista. Não, nós temos que conquistar, então nós temos que avançar. Nós temos que crer e ter uma ação proativa com relação àquilo que nós recebemos de promessa. Às vezes ficamos esperando a promessa como se ela fosse, agora vai descer do céu aqui a promessa e vai acontecer, e aquele meu chefe vai sumir,
E aquele meu casamento que está em disfunção vai ser tudo organizado. Deus te prometeu um casamento de paz, de graça, mas busque um casamento de paz e de graça. Você às vezes é grosso, é estúpido e quer ter um casamento, quer que a tua mulher dê sorriso quando chega em casa. Meu irmão, nós precisamos conquistar as promessas que Deus nos deu. Precisamos conquistar as promessas que Deus nos deu. Entre a promessa de Deus e a realização existe uma caminhada. O que manteve o ânimo de Caleb foi a força da promessa de Deus. Ainda estou tão forte como no dia que o Senhor me prometeu. Vigor, disposição. Ele viu todos os feitos de Deus no deserto. Quantas vezes ouvimos de alguém uma palavra de derrota que nós guardamos no nosso coração? Caleb não se deixou contaminar por essas palavras que vieram sobre a vida dele, com certeza vieram. Em nenhum momento ele deixou se contaminar por aquilo que ele escutou. Eu acredito que escutava aqui e saía pelo outro ouvido, e ele dizia, não, você não conhece o Deus que eu conheço. Você está enganado. O Deus que eu sirvo não é esse Deus que prometeu e não vai cumprir. Quantas vezes nós recebemos e guardamos no nosso coração palavras de derrota, palavras dizendo assim, Deus não vai cumprir a promessa que Ele falou para você. Isso é uma mentira. Jogue fora essas palavras, não abrigue essas palavras no teu coração. Palavras que recebemos de desânimo, muitas vezes vêm de quem nós amamos. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pensa num homem. Entre a promessa de Deus e o cumprimento existe uma fé inabalável. Pensa num homem que tinha fé, Cristian. Um homem numa fé inabalável, que nada podia bater a tempestade, podia vir 10 gigantes, Fred, podia vir 15 gigantes, podia vir todo um exército de gigantes. Ele podia olhar e ver a fortaleza da altura desse teto aqui da igreja, do forro da igreja. Ele disse, isso aqui não é nada. Eu vi Deus derrubar agora os muros de Jericó. O que é isso aqui? O que é essa cidade fortificada? O que é esse gigante? Um homem de fé não é um homem que para diante dos gigantes, não é um homem que vai parar, ou uma mulher que vai parar diante de uma dificuldade. Um homem de fé que recebeu uma palavra de fé no coração, ele guarda e se alimenta dela. Se alimenta daquela palavra de fé e de esperança que Deus deu a respeito dele. Nós nos alimentamos da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós nos alimentamos da fé que nós recebemos. A nossa fé ela vai sendo construída dia após dia. A minha fé e a tua fé ela vai sendo fortalecida naquilo que Deus é ou em quem Deus é. Ou nós queremos às vezes fortalecer apenas naquilo que Deus pode fazer. Eu não quero fortalecer a minha fé naquilo que Deus pode fazer. Eu quero fortalecer a minha fé naquilo em quem Deus é na minha vida. Não no que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Falando em fé, como é que anda a tua fé? Como anda a tua fé? Conhecer a grandeza e o poder de quem faz a promessa. Ah, soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Jeremias 32:17. Caleb conhecia a grandeza e o poder de Deus. Às vezes eu e você, nós nos esquecemos da grandeza e do poder de Deus, da grandeza daquele que trouxe uma promessa sobre a nossa vida. Nós nos esquecemos do poder e da grandeza de Deus. Deus é grande, não tem como dimensionar, não tem como medir Deus. Não tem como a gente entender completamente Deus. O que a gente pode é experimentar a grandeza, a soberania, o poder, a graça, a manifestação dEle na nossa vida e na nossa história. No momento em que nós alimentamos o nosso coração de fé, é isso que Caleb faz. Ele se alimenta da fé, da promessa, da existência de um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que cumpriu tudo que prometeu durante a caminhada daquele homem. E ele chega aos 85 anos. Não vou perguntar se tem alguém aqui com 85 anos ou mais. Mas ele chega cheio de vigor, cheio de fé, cheio de esperança. Pensa num coração que está ardendo em fé. A pergunta para mim é, o meu coração arde em fé? A pergunta para você é, o teu coração arde em fé? O teu coração se move em fé? Diante de Deus, diante da promessa, da grandeza de Deus? Às vezes nós nos esquecemos de quem nós servimos, um Deus grande, forte e poderoso que Ele é. Por causa de problemas, por causa de dores, por causa de sofrimentos, por causa de perdas. O que Deus diz a teu respeito? Eu confesso que eu fui meio, não sei se corajoso, não sei se é essa a palavra. Eu perguntei para Deus,
Esses dias eu tive coragem no meu momento lá com Deus, eu disse: Deus, o que o Senhor diz a meu respeito? Será que nós temos coragem de perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor diz a meu respeito? A minha vida, aquilo que eu faço para o Senhor, agrada ao Senhor? Eu sou um homem que tem uma fé inabalável, como Caleb teve, que não parou diante dos gigantes, diante dos problemas? Será que, quando eu olho para dentro de mim, principalmente como Deus me enxerga, será que, eu sei que Ele me enxerga como filho, eu sei disso, mas principalmente, será que eu sou um filho que obedeço a Deus? Porque tem muitos filhos que não obedecem ao pai. E muitas vezes eu sou esse filho que não obedece o pai. O filho pródigo foi um filho que desobedeceu o pai. De Lucas 15. O que Deus diz ao meu e ao teu respeito? Você já perguntou para Deus o que Ele diz a teu respeito? Como Deus te enxerga? Quer dizer que Deus te enxerga como filho bendito. Deus te enxerga como filho amado. Deus te enxerga como a coroa da criação dele. É assim que Deus nos enxerga. Nós muitas vezes nos enxergamos menos do que nós somos. E muitas vezes, da forma que eu me enxergo, é como eu começo a enxergar a Deus. E eu acho que Deus é menos do que Ele realmente é. Por isso eu não conheço e não entendo muitas vezes a grandeza e o poder de Deus na nossa vida. Meu Deus, falar em Deus, olha, voou a hora. Vamos voar. O que pode estar te amedrontando? A salvação, eu já falei sobre isso. Damos ouvidos para as pessoas erradas, emprestamos nossos ouvidos para apenas ouvir reclamações, murmurações, incapacidades, dificuldades. O que fazemos diante das pessoas? Somos influenciados pelo seu pessimismo ou influenciamos elas com a nossa fé? Somos influenciados pelos outros ou nós somos alguém que influencia as pessoas? Eu consigo influenciar as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, os meus amigos, o meu núcleo, aquelas pessoas que estão próximas a mim, os membros da igreja, as ovelhas que estão no rebanho. Nós conseguimos influenciar com um homem de fé, ou nós somos influenciados por aqueles, porque muitas vezes eu empresto meu ouvido para alguém vir murmurar e reclamar e eu ainda dou atenção, e ainda concordo com aquilo, ainda fomento aquilo, ainda falo, é verdade. Meus irmãos, isso desagrada a Deus. Foi isso que aconteceu com esse povo, e nós vamos ver daqui a pouco o que Deus disse a respeito disso aí. Você é um influenciador ou você é influenciado pelo mundo e pelas circunstâncias que você vive? Fidelidade a Deus diante da sua promessa e a palavra. Aqui eu tenho uma folha em branco. Não tem nada nessa folha. E eu queria que você, ao sair daqui, você pegasse uma folha em branco, um caderno, uma agenda, junto com a tua família. Escreva lá os impossíveis que você quer viver com Deus, ou aquilo que para você é impossível. Coloque. Tenha coragem, coloque, faça. E comece a orar sobre isso todos os dias no ano de 2020. Coloque coisas que você precisa mudar na tua vida aqui, não só impossíveis, mas coloque coisas, talvez até mesmo pecados que você ainda continua praticando, coloque nessa lista. Tenha coragem de dizer para Deus: Deus, eu não quero. Eu começo 2020 assim, mas eu não quero terminar desse jeito. Eu quero que muitas coisas dessa lista aqui não estejam mais na minha vida, não no final do ano, muito antes do final do ano. Tenha coragem de colocar diante de Deus, sei lá, num caderno, numa agenda, enfim, numa folha. Coloque lá na tua geladeira, na tua casa, se você tem, para você lembrar todos os dias. Coloque no teu quarto, para você lembrar de promessas de Deus. Coloque promessas de Deus que Deus fez ao teu respeito, que você não cumpriram ainda, que não se cumpriram na tua vida. Coloque. Faça isso. Fidelidade a Deus. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Inteiramente inteiro, ileso, plenitude. Aqui novamente, Caleb ele faz menção aos textos bíblicos, e eu fui atrás porque Deus fala a respeito dele. Moisés, eu já falei isso, Moisés fala a respeito dele, ele mesmo fala a respeito dele, e o próprio Josué fala a respeito dele, que ele foi íntegro. E eu queria perguntar uma coisa. As pessoas, quando olham para mim e para você, elas veem essa integridade, as pessoas chegam e falam: você é um homem íntegro, o que você tem? Por que você é diferente? Você é um homem que eu tenho visto que você tem passado por tantos problemas, mas você continua íntegro, posicionado. Porque não é apenas Caleb falando a respeito dele. Tem a fala de Deus,
Tem a fala de Josué e tem a fala de Moisés com relação a Caleb. Você é um homem íntegro. As pessoas chegam para mim, as pessoas chegam para você e dizem, aqui tem um homem, aqui tem uma mulher íntegro. Você já ouviu isso? Aqui tem um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma família de Deus. Você já ouviu isso? Nós já ouvimos isso. Ali está um homem de Deus, ali está um homem segundo o coração de Deus, ali tem uma mulher segundo o coração de Deus. Nós já escutamos isso. Fidelidade a Deus. Diante da promessa nós temos que ser fiéis. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquele dia. Já tinha passado 45 anos desde que isso aconteceu. Eu vou passar que eu quero chegar aqui. Precisamos mudar o padrão que vivemos. Precisamos mudar o padrão em que nós vivemos com Deus e na sociedade. Mudando o padrão que vivemos. Porém, os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Qual era o padrão daqueles 10 espias que disseram essa frase? Era um padrão de escravo, era um padrão de derrotado, era um padrão de murmuração, porque eles viveram murmurando e reclamando, era um padrão de reclamação. Às vezes eu e você, quantas vezes nós somos Caleb? Quantos Calebs nós temos aqui? Quantos Josué nós temos aqui? Quantos 10 espias nós temos aqui? Não precisa responder. Porque muitas vezes eu posso ser um dos 10 espias, algumas vezes eu posso ser um Caleb ou um Josué. Mas muitas vezes nós vivemos o padrão do mundo. Um padrão de reclamação, um padrão de derrota. Esse era o padrão que eles tinham, porque foi com esse padrão que eles viveram. Só que eles tiveram a oportunidade de mudar e não quiseram mudar. Essa é a grande diferença. O mundo traz um padrão para mim e para você. Qual é o padrão do mundo? Os espias não mudaram o seu padrão, morreram no deserto. Assim os vossos cadáveres tombarão no deserto. Quem está falando isso para eles é Deus. Todos vós recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. O que Deus está dizendo aqui é uma sentença contra aquele povo. Vocês vão morrer no deserto. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados no chão, pelo chão do deserto. Não foram nem enterrados, ficaram espalhados no chão do deserto. Porque eles murmuraram, porque eles reclamaram, porque vós tendes reclamado contra mim. Meus irmãos, muitas vezes nós reclamamos contra Deus. Eu não reclamo. Quando você reclama contra alguém, você está reclamando contra Deus, porque foi Deus que criou as pessoas, todas as pessoas foram criadas por Deus. Muitas vezes nós reclamamos sim contra Deus, murmuramos sim. Hoje está tão calor, né? Uma coisa é falar, outra coisa é murmurar. Mas hoje está tão frio, né? Nada está bom. Nós murmuramos contra aquilo que Deus nos dá. Porque nós não achamos que nós não temos que passar. Principalmente nós murmuramos quando as coisas não saem como nós desejamos, como nós queremos. Então muitas vezes nós murmuramos, porque nós achamos que nós não teríamos que passar por aquela dor, por aquele sofrimento, nós não teríamos que passar pelo deserto. Por que passar pelo deserto? Padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? O mundo quer ditar qual é o padrão de beleza. Pessoas para serem bonitas tem que ser assim, assim, assim. É magro, é assim, o cabelo tem que ser desse jeito, o cabelo é loiro, o cabelo é preto, tem que ser com cabelo, sem cabelo. Ao contrário, sem cabelo e com cabelo. Às vezes eu me embaralho. O mundo traz padrões para nós. E nós trazemos isso para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja. Padrão de família. Família bem-sucedida é isso. Esse é o padrão que o mundo estabelece. Era esse padrão que esses espias tinham. Um padrão deturpado com relação a Deus. Sucesso. Para ter sucesso eu tenho que ter carro, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter. Eu não sou contra os bens materiais, não pense que eu estou dizendo que você não pode ter, meu irmão. Eu estou dizendo que isso não pode ser o padrão que mova o teu coração em prol de tudo que você faça, seja por causa dessas coisas. Independência, sem Deus, pessoas não querem mais caminhar com Deus, pessoas não querem viver, pessoas querem viver sozinhas, não acreditam mais no poder e na graça de Deus, querem viver longe de Deus. É isso que essa sociedade diz. Quando nós dizemos que somos cristãos, as pessoas zoam, às vezes riem da nossa cara. Eu não estou nem aí. Que nem diz uma música, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Não vou cantar porque senão vocês vão correr embora. Objetos são mais importantes que as pessoas. Um telefone às vezes é mais importante, um relógio, um carro. Brigam por causa das coisas. Estou falando alguma besteira? Ninguém precisa se acusar aí não. Estou falando alguma besteira, brigam por causa do celular, esse celular é meu, não mexe.
valoriza mais as coisas, valorizam os objetos e deixam de valorizar as pessoas, não valorizam o tempo com as pessoas. Os objetos são mais importantes. Nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam a nosso respeito, queremos a aprovação de pessoas, buscamos ser aprovado por pessoas. Eu quero ser aprovado pelo pastor, eu quero ser aprovado pela igreja, eu quero ser aprovado pelo meu patrão. Então eu vou vivendo o padrão do mundo, mas para mim ser aprovado, muitas vezes eu tenho que ir contra a minha fé, eu tenho que ir contra os princípios que são estabelecidos por Deus, para a minha vida e para a minha família. E aí eu quero a bênção de Deus, e aí eu quero que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Padrões estabelecidos pelo mundo. Aqueles espias trouxeram aquilo que estava dentro do coração deles. Há gigantes lá, nós não vamos vencer aquele povo. Era o padrão que eles tinham, eles não quiseram mudar esse padrão. O padrão de Deus é uma vida de santidade, uma vida de oração, vida de busca ao Senhor, meditar na palavra de Deus, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Devemos andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fez. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e o que mais? Me manifestarei a minha grandeza, manifestarei o meu poder naqueles que me amam e obedecem e guardam os meus mandamentos e guardam os meus princípios. Josué e Caleb mudaram o seu padrão, e você, e eu. Meus irmãos, se você quer viver as promessas de Deus para 2020 na tua vida, mude o padrão que você viveu em 2019. Pastor, mas eu vivi uma vida de santidade, busque mais santidade. Eu vivi uma vida de oração, busque mais oração. Busque estar mais próximo de Deus. Esse é o padrão de Deus. Vai contra o padrão humano, vai contra o padrão do mundo. Mas nós muitas vezes preferimos o padrão humano do mundo e abrimos mão do padrão de Deus. Caleb, ele não abre mão do padrão de Deus. Deus me prometeu, vai cumprir. Isso vai alimentar o meu coração, e alimentou o coração daquele homem por 45 anos. A pergunta é, o que alimentou o teu coração no ano de 2019? E a segunda pergunta é, o que você deseja que alimente o teu coração no ano de 2020? O padrão do mundo ou o padrão de Deus? Qual o padrão que você quer viver? A força da promessa. Será que somos totalmente fiéis ao Senhor? Ele sustenta a sua promessa. Deus é grandioso. Reconhecemos a grandeza de Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Eu queria chegar aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Deus vai prometer algo e vai deixar de cumprir? Acaso Ele pode prometer algo para mim e para você e não vai cumprir? Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Se Deus prometeu, vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Eu queria que você fechasse teus olhos agora, sentado mesmo como você está. A força da promessa de Deus. Quais são as promessas que Deus fez para a tua vida? Quais são as promessas que Deus tem feito na tua vida? Quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Qual o padrão que você tem vivido? Você tem vivido o padrão de Deus? Ou ainda temos vivido o padrão do mundo? É o mundo que dita o que acontece na tua casa? É o mundo que dita o que entra na tua casa? É o mundo que dita o que você tem que comer? O que você tem que comprar? É o padrão do mundo que dita como você tem que ensinar os teus filhos? É o padrão do mundo que nós estamos vivendo ainda? Ou é o padrão de Deus, que é estabelecido em Jesus Cristo na nossa vida, na nossa história? Qual o padrão que você tem usado? O que tem sido o balizador da tua vida é a palavra de Deus. Ela que diz para onde nós vamos. Comece a usar o padrão de Deus para a tua vida, meus irmãos, para que se cumpra todas as promessas que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Não são promessas que foram feitas pelo pastor, são promessas de Deus na tua vida, vão se cumprir. Eu queria convidar toda a igreja a ficar de pé nesse momento. E eu queria fazer uma oração com vocês, e eu queria convidar que você viesse à frente. Se você está com a tua família, vem à frente.
nós queríamos fazer uma oração junto. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Então vem à frente, saia do teu lugar. Essa palavra não é uma palavra para trazer peso no teu coração, é uma palavra para encher o teu coração de fé, de esperança, de alegria, de certeza que Deus vai cumprir as promessas que Ele fez a teu respeito e ao meu respeito. Porque as promessas de Deus, nós acabamos de ler no último versículo, vão se cumprir. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Pode vir bem à frente, pode vir bem à frente. Quem quiser, venha. Vamos fazer essa oração junto. E eu vou orar junto com vocês e nós vamos fazer essa oração. E depois dessa oração, eu quero orar por vocês, eu quero orar pela tua família, eu quero orar por esse novo ano que vai se iniciar daqui uns dias na tua história. Vamos orar junto? Esperar, vocês estão no corredor, pode vir, venha bem à frente, nós vamos orar. E você vai dizer com fé, e você vai orar realmente crendo. Não é uma reza, meu irmão, nós vamos fazer essa oração. E eu vou sair aqui da frente para nós fazermos juntos. Todos estão enxergando ali? Vamos fazer essa oração? Vamos lá? Senhor Jesus, eu me Amém, amém. Aplauda bem forte o Senhor. Aplauda bem forte. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração, abrace a tua esposa, teu marido, teus filhos, se você está junto. Se não, bote a mão no teu coração. Libere uma palavra de fé no teu coração. Diga realmente que 2020 será um grande ano, um ano de vitória. Será um ano que nós provavelmente teremos dificuldades. Sim, vamos ter dificuldades, mas nós vamos vencer. Peça essa fé de Caleb no teu coração. Diga: Deus, eu quero me mover em fé no ano de 2020. Assim como Caleb se moveu durante 45 anos. Entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa, ele se moveu em fé. Se mova em fé, meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai. E o nosso coração, ele se enche de gratidão ao Senhor nessa noite por esse ano de 2019, Pai. Tantas conquistas, Pai, tantas vitórias que nós tivemos. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Pai, nós também reconhecemos que no ano de 2019 tivemos dificuldades, tivemos derrotas, sim, tivemos problemas,
Mas nós decidimos, Pai, como Caleb, não olhar mais para os problemas, não olhar mais para os gigantes, ó Pai, e olhar sim para o Senhor. Então enche o nosso coração nessa noite de fé, Senhor, a fé que seja uma fé inabalável no Senhor, que nós não venhamos a nos prender às circunstâncias, aos problemas, que nós não venhamos a nos paralisar no ano de 2020, mas que o nosso foco esteja em direção ao Senhor, Pai, que é o sustentador, que é o provedor da nossa vida, da nossa história, Pai. Queremos ter um ano de 2020 movidos pelo padrão eterno, pelo padrão do céu, pelo padrão de Deus na nossa vida, não mais nos movermos nesse padrão humano. Os padrões do mundo não vão ditar, Senhor, quem eu sou, não vão dizer quem eu sou, quem a minha família é, não vão dizer o que eu tenho que comer, o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que comprar, não. Quem diz isso ao meu respeito é o Senhor, é os padrões do céu, que sejam estabelecidos nas nossas famílias, nas nossas casas, Pai. O padrão que vem do Senhor, um padrão de santidade, Senhor, um padrão de honra, que reconheça a grandeza e o poder e a soberania do Senhor, todos os dias do ano de 2020, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres que nos movam em fé, Senhor, no ano de 2020, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, aquilo que nós oramos ali, Pai, que as nossas casas sejam realmente um lugar de paz, seja um lugar de harmonia, seja um lugar de libertação, seja um lugar de cura, seja um lugar de restauração, seja um lugar de salvação, seja um lugar da manifestação do amor do Senhor. Que essa igreja aqui possa viver, Senhor, o ano de 2020, cheio dos milagres do Senhor. Nós veremos aqui curas acontecendo, cura da alma, cura física, curas emocionais. Nós veremos aqui muitas, centenas, milhares de pessoas, ó Pai, vão chegar aqui e vão confessar o Senhor Jesus Cristo e vão ser batizadas aqui nesse lugar, Senhor, e vão confessar que existe somente um Deus. Nós cremos que será assim um ano de 2020, um ano de colheita, um ano de grande conquista da parte do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoe os teus filhos, abençoe as suas casas, abençoe, Pai, que tenhamos um passar de ano na presença do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco, como o Senhor está durante esse período de 2019, que o Senhor esteja conosco durante todos os dias de 2020, Pai. Em nome de Jesus. Amém.